Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos ficando prontos para a nossa avaliação, fechando aí o bimestre, né? Então vamos lá. Como vocês optaram, né? A maioria optou, a gente está gravando um vídeo, tá bom? Olhem, deixa eu dizer, na quinta-feira, hoje é terça, vai entrar o vídeo. Amanhã, para ser sincero, eu ainda não sei se vou postar exercício ou vou postar só mais alguma coisa. Vou ver ainda, tá bom? E na quinta-feira, eu estou programando para que entre as 9 horas da manhã vai entrar a nossa prova. E a nossa prova vai ficar no ar por 24 horas. Para dizer a verdade, até um pouquinho a mais, porque eu ia fechar às 9, mas como eu levei em consideração aí algumas coisas, vai fechar às 11 horas da manhã. Mas a minha sugestão é que você faça na quinta-feira mesmo. Por quê? Porque na sexta também tem prova de inglês, tá bom? A prova tá fácil, não tá difícil, é aquilo que a gente viu na apostila do primeiro e do segundo bimestre. E eu vou fazer um resuminho aqui para você. Vamos lá que eu vou apresentar a tela. E lembrando, assisti o vídeo, professora, mas continuo com dúvida. Como eu faço? Pergunta, mas não deixe para perguntar no dia da prova, não, tá bom? Vamos lá, eu vou apresentar a tela aqui para vocês. Vou tentar falar devagar e se você não entender, você pergunta, tá? Então vamos. Eu já fiz aqui, ó. Primeiro, eu fiz um resuminho da matéria, tá? Por exemplo, matéria da prova de inglês. Vai ter algumas questões na nossa prova a nossa avaliação sobre gênero textual. Professora, o que é gênero textual? Gênero textual é o tipo de texto que aquele é. Por exemplo, nós estudamos esse bimestre sobre diário. Ó, características de diário. Ele fala de experiências pessoais, normalmente usa a primeira pessoa, às vezes tem a data em cima, né? Alguns diários, além da data, ainda colocam o local. Por exemplo, Itaocara, 22 de junho de 2021. Eu estou agora preparando um vídeo de revisão, tá? Um diário é assim. E aí você vai me perguntar, qual a diferença do diário para o blog? Na prática, o blog, gente, ele é sempre hospedado na internet, né? E a diferença principal dele, ele também conta relatos da vida pessoal e tudo, só que o diário é para ser algo íntimo, só seu. E ao contrário disso, o blog, a intenção dele é alcançar quanto mais pessoas, é como se fosse um canal do YouTube, né? Que a gente quer que mais pessoas vejam, assim por diante. O blog é mais ou menos isso, tá? Essa é a principal diferença. E o editorial? O editorial é uma carta que a gente escreve para jornais, revistas, até mesmo rádios, para a internet, expressando a nossa opinião, expressando a nossa opinião sobre algum texto, alguma notícia que já foi publicada ali, tá? A gente pode ou não usar a primeira pessoa. Primeira pessoa, eu, nós, tá bom? Ok, esse é um editorial. Então, a primeira parte é isso: identificar o gênero textual. Vai ter lá um textinho, pode ser um texto em formato de imagem, seja o que for. E você vai identificar qual é o gênero textual, tá bom? Vamos lá. Verbo nocional e verbo de ligação. Nós falamos isso. Os verbos nocionais, eu vou até colocar assim, ó. Peraí. Os verbos nocionais, o nome já diz, né? São os verbos de ação. Vou até colocar aqui, ó, ação. Por exemplo, estudar, comer, brincar. Todo verbo que indica qualquer tipo de ação, ele expressa uma noção. Então, é um verbo nocional, ok? Brincar, pular, beber, dormir, dançar, deixar, todo verbo que indica aí algum tipo de ação, a gente chama ele de verbo nocional, ok? Verbo nocional ou verbo de ação, ok? E o verbo de ligação? O verbo de ligação, gente, o nome já diz, ele só liga o sujeito à sua característica. Eu falar assim, ó, o Wilciane está. Deixa eu ver. Wilciane está. Hum, Wilciane é alta. Eu sei que você riu, hein? Eu vi. Wilciane é alta, ó.
O é não expressa nenhum tipo de ação. Ele está ali só para ligar o sujeito à característica dele. O Wilciane, alta. Mesmo se eu tirasse o é, dava até para eu entender o que eu queria falar. Não ia ter aí coesão, né? Não ia ter harmonia. O Wilciane alta. Mas dava para eu entender que estava falando que a Wilciane é alta, tá bom? Quais são os principais verbos de ligação? Se você tem memória boa, você vai lembrar. Ó, eu falei lá na aula, ó. É ser, estar, ficar e permanecer, tá? Esses são os principais. São só esses, professora? Não, não são só esses. Você vai ler o texto e vai entender. Se ele não estiver indicando a ação, se ele está ali só para ligar mesmo, né? Normalmente ele liga aí o sujeito a uma característica, ele é um verbo de ligação. Por exemplo, existem verbos que eles podem expressar, dependendo do contexto da frase, ele pode expressar os dois tipos. O verbo andar é um exemplo muito claro disso. Ó, se eu disser assim, ó, ela anda tão rápido que chegou lá 30 minutos antes. É andar mesmo de caminhar, tá indicando ação, é um verbo nocional. Agora, se eu falar assim, ela anda triste de dar dó. Triste, gente, é o jeito que ela tem estado. Nesse sentido, nessa frase, o andar aí dá o sentido de verbo de ligação, tá bom? Exprimindo aí o jeito que ela está. Então, verbo nocional e verbo de ligação é isso, ok? Vamos lá, formas nominais do verbo. Que é isso, professora? Eu falei isso numa aula, até deixei lá em cima, não sei se vocês lembram. Bom, quando eu falo, eu não lembro se eu enfatizei falar em formas nominais. Quando eu falo formas nominais, quer dizer que são os nomes, né? Que os verbos podem aparecer, vamos dizer assim. Por exemplo, o que é infinitivo? A primeira forma nominal do verbo. Infinitivo é quando ele termina com AR, ER, IR e OR, tá? Então vamos lá. Infinitivo, ó, cantar. Opa, escrevi errado. Peraí. Agora sim. Cantar. Uhum. Beber. Ó, termina com AR, ER. Dormir. Opor. Ok? Então, ó, observem bem. Esse é o infinitivo desses verbos, tá bom? Cantar, beber, dormir e opor. E o gerúndio, professora? Como fica o gerúndio? O gerúndio termina com NDO. Então, eu pego esses verbos aqui, copiar. Isso aqui é coisa de preguiçoso, né, gente? Mas tudo bem, ó. Cantar no gerúndio, professora? Cantando. O beber, bebendo. O dormir, dormindo. O opor, opondo, ok? E por fim, o particípio. Olhem bem, o particípio, existe o particípio regular e o irregular, tá bom? Só tô falando aí, não tem dificuldade, o regular sempre termina em ado, ido, tá bom? E o irregular sofre aí umas mudanças, tá? Vamos lá, ó, mas tudo bem. Qual é o particípio de cantar? Cantado, cantado, ó. De beber, bebido. Deixa eu ver se bebido. De dormir, dormido. E de opor, oposto, gente. Por isso que eu estou dizendo aí, ó. Se eu dissesse assim, ó, se eu soubesse, eu tinha cantado, eu tinha bebido, eu tinha dormido, eu tinha me oposto, né? Então, o verbo opor é um exemplo aí de particípio irregular, tá bom? Não se preocupem com isso, não. Eu não coloquei nenhum exemplo lá na prova com um particípio irregular, não. Foi essa ideia que eu tive aqui agora, tá bom? Aham, deixa eu falar mais uma coisa aqui, que eu esqueci de colocar na listinha, mas também vai cair. Conjugação. Conjugação. Que é isso? Nós temos três conjugações, ó. Primeira conjugação. Na primeira conjugação, o verbo tem que terminar com AR. Ó, falar.
É um exemplo, ó, terminou com a R. Na segunda conjugação, o verbo tem que terminar com ER, ok? Por exemplo, deixa eu ver outro que não seja beber. Saber. Uhum. E na terceira conjugação, o verbo tem que terminar com um IR. Deixa eu pensar algum que não seja dormir. Sorrir. Tá, tudo bem. Ué, e o OR vai entrar onde? Ah, na quarta conjugação. Não, não existe quarta. Na terceira? Não. O O OR, ele também entra na segunda conjugação. Existem historiadores que explicam que os verbos terminados aí com OR, no passado, eles terminavam com ER, tá bom? Isso é só uma curiosidade aí. Por exemplo, por, o verbo por, eu vou escrever ele aqui. É um exemplo aí de segunda conjugação. Dizem que no passado ele era o verbo poer. Aí ele foi sofrendo modificações, até virar por, tá? Mas os verbos terminados em OR pertencem aí à segunda conjugação, ok? Escutem. Eu posso perguntar assim, por exemplo, estudou faz parte de qual conjugação? Aí você tem que trazer ele para o infinitivo. Estudou vem de estudar, termina com AR, então ele é da primeira conjugação. Deu para entender? Provavelmente o verbo vai aparecer para você conjugado. É, deixa eu dar um exemplo assim, ó, bebido. Bebido? Qual a conjugação de bebido? Eu jogo ele para o infinitivo. Beber. Ele é de segunda conjugação, tá? Pondo. Pondo é do verbo pôr. Terminou com OR, é segunda conjugação, tá bom? É assim, ok? Aham. Antes de ir para aqueles ali, eu vou falar de coesão referencial e coesão sequencial, que é mais fácil. Você que não lembra, primeiro, coesão é harmonia. Lembra que eu já falei isso? E quando eu falo de coesão referencial, é quando eu escrevo um texto e evito ficar repetindo a mesma palavra. Por exemplo, se eu ficar lá assim, ó, não vou escrever não, vou falar, tá bom? Vou escrever depois. Então, ó, evitar, peraí, evitar repetição. Opa, como é que eu escrevi repetição, gente? Repetição da mesma palavra. Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu queria dar um exemplo. Ó, Iago tem uma bicicleta. Ok? É um texto, é um textinho, tá? Iago tem uma bicicleta, Iago é meu aluno, mas Iago mora em Itaocara. Iago tem se dedicado. Olhem bem, que texto enjoado de ouvir toda hora o mesmo nome. Esse texto, gente, não teve coesão referencial. Por quê? A referência para mim aí é Iago, que é o termo que eu repito toda hora. Mas olha como ficaria muito melhor se ele tivesse coesão referencial. Iago tem uma bicicleta, ele é meu aluno, e esse aluno mora em Itaocara. Esse menino tem se dedicado muito. Olhem bem, eu tive aí coesão referencial. Eu usei outras palavras para substituir o meu termo referente, que era Iago, tá bom? Isso é coesão referencial. Quando a gente usa outras palavras para evitar repetição. E olha o que eu escrevi, gente. Evitar repetição da mesma. Evitar a repetição da mesma palavra, tá bom? Ok, deixa eu tirar aqui. Deu para entender? Se não deu, pergunta, tá? Coesão sequencial. E a coesão sequencial, o nome já diz, da sequência, tá? A sequência é quando a gente usa alguma palavra, algum conectivo aí para dar continuidade ao texto. Por exemplo, ó, hoje está muito frio. Mas, ó, eu usei alguma coisa aí para juntar uma frase a outra. Mas precisei levantar, pois, ó, vou juntar outro. Pois havia muitas aulas a serem dadas. OK? Ó, eu usei o mas e usei o pois para juntar aí as minhas frases, para juntar o meu texto. E isso se chama de coesão sequencial. Então, usar termos para dar sequência a um texto, a uma frase, tá bom? Mas em resumo, é isso, tá? Deixa eu colocar um acento aqui em sequência que ficou.
sequência. Tá. Tudo bem? Tá faltando pontuação e concordância nominal e verbal. Vamos para a concordância primeiro? Ó, na concordância, eu já tinha feito um resuminho para vocês em uma aula. E hoje eu reduzi ainda mais aquilo que eu acho que é mais importante, porque concordância é uma matéria bem extensa, mas eu resumi mais ainda, tá? Então vamos lá. Primeiro, concordância nominal e concordância verbal, o nome já diz, é concordar o nome, o substantivo, e concordar verbalmente, tá bom? O primeiro exemplo aqui, ó, ela é simpática. O adjetivo concorda com o sujeito. Se o sujeito é feminino, ele fica no feminino. Se o sujeito está no singular, no singular. E se assim por diante, se estiver no plural, tá bom? Por exemplo, ó, elas são simpáticas. Ok, até aí não tem novidade nenhuma. Ó, esse aqui é outra coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente tem na mesma frase dois substantivos de gênero diferente, por exemplo, ó, eu tenho caderno, que é masculino, e caneta, que é feminino. Eu posso usar a regra geral, que é usar o plural masculino. Por exemplo, ó, eu tenho caderno e canetas, e eu posso falar novos. Por quê? Tem o caderno e a caneta. Eu posso usar o plural no masculino. Ou posso concordar apenas com aquilo que está mais próximo. Eu tenho caderno e caneta nova, tá bom? Então eu tenho essas duas opções. Uso o plural no masculino ou concordo com aquilo que está mais pertinho, tá? Ok. Quero falar para vocês aqui também sobre é proibido, é permitido, é preciso, é necessário e é bom. Todos esses termos aqui têm um probleminha, ou um probleminha não, tem um detalhe. Quando tem o artigo, né, o artigo a, por exemplo, aí essas palavras ficam sempre no feminino. Por exemplo, ó, é proibida a entrada, se tiver o a. É proibida a entrada. Se não tiver o a, fica no masculino. É proibido entrada. Vocês estão me entendendo? Se não tiver o artigo determinante, o que é o determinante, professora? O artigo a, ele tem que ficar no plural. Agora, se tiver o artigo a, ele tem que ficar no feminino, tá bom? Ó, é permitido entrada, tá certo? Agora, se aqui tivesse um azinho, ele tinha que ficar no feminino. É permitida a entrada. É proibida a venda. É proibido venda. Tirei o artigo e serve para todos eles. Se tiver o artigo a, vai para o feminino. Se não tiver, fica sempre no masculino, tá bom? Aqui tem o bastante, o muito, o pouco, o meio, o longe, o caro e o barato. Eu quero lembrar para vocês que a palavra meio, no sentido de um pouco, é sempre no masculino, ó. E ela é meio chata, né? No masculino, mesmo chata sendo feminino, tá? Ela é meio chata. Agora, prestem atenção. Tô falando aí de alguma coisa. Ah, eu quero metade de uma laranja, eu quero meia laranja, porque é a metade. É, agora são 13 horas e 30 minutos, né? Então agora são 13 horas e meio ou 13 horas e meia? Meia, porque a palavra que está escondidinha aí é a palavra hora. São 13 horas e meia. Meia hora no feminino, tá bom? É o mesmo caso de meio-dia. Peraí, gente, eu tenho um despertador aqui. Pronto. É a mesma coisa que eu falo assim, ó. É meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Meia, porque a palavra é hora. E é metade aí de hora, que é feminino. Aí a gente usa o feminino, tá bom? Não vou falar do bastante, não. Mas eu quero falar aqui para vocês sobre o menos. Menos, não existe menos. Não precisa nem passar pela sua cabeça. Menos não existe, tá bom? Não existe. Ah, tem menos pessoas. Ah, não tem pessoa nenhuma, gente, porque menos não existe, tá bom? Tem menos pessoas. Então é isso. Essa aqui é a partezinha mais importante de concordância nominal. Daqui sairão algumas questões, tá bom? Tá faltando ainda pontuação. Tá faltando pontuação. Olhem, tem questões de pontuação, sim. Tem a questão lá
Deixa eu mostrar aqui na apostila de vocês, dá tempo ainda, né? Não quero que o vídeo fique muito longo, para o pessoal não ficar desanimado de assistir, tá bom? Mas deixa eu achar aqui. Pontuação. Bom, algumas pontuações não tem muito o que falar, né? Por exemplo, se tiver aí ponto de interrogação, ponto de exclamação, essas coisas assim, ponto final, isso aí é moleza, né? Ó, tá aqui, ó, pontuação tá na página 25. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula. A vírgula a gente tem que prestar atenção. Então, olhem bem, a vírgula ela pode ser usada em diversas situações. Ó, ela usa, peraí que eu vou colocar aqui, ó. Ela usa para a gente colocar o nome da cidade, a data, para separar o vocativo. Você lembra o que que é vocativo? Não, é quando eu chamo, quando eu falo assim, Daniel, olhe para mim. Ó, Daniel, vírgula, olhe para mim. É para separar o vocativo, aquilo que a gente invoca, que a gente chama, tá bom? No caso aqui é Daniel. Para separar o aposto, lembra o que é o aposto? É uma explicação. Daniel, vírgula, filho da Elisângela, vírgula, iria assistir a aula hoje. Iria, não iria? Então, ó, a minha explicação é um aposto. Daniel, vírgula, filho. Então, a vírgula serve aí para separar um aposto, tá bom? Deixe-me ver, adjuntos adverbiais, vocês ainda nem sabem o que são adjuntos adverbiais, mas adjuntos adverbiais normalmente são aquelas palavrinhas que indicam lugar ou tempo. Naquele dia, eu não pude falar com você, ó, naquele dia, indica um tempo, aí eu separo aí com a vírgula. Para separar termos deslocados de sua posição costumeira. Os livros, você trouxe? Porque a posição normal deles é: você trouxe os livros? Mudei de lugar, tá? Vocês ainda não sabem nem o que são orações coordenadas sindéticas, essa apostila é um pouco engraçada, tá? Não tem problema. Aham. Mas aqui também, gente, ele não tá falando, mas ele também, a vírgula também é usada quando a gente quer enumerar. Será que eu não pulei aqui? Não, né? Enumerar que eu digo assim, ó. Hoje eu vou ter que fazer a prova do sexto ano, vírgula. A prova do sétimo ano, vírgula. A prova do oitavo ano, vírgula. Ah, não, aí não precisa da vírgula, né? E a prova. Então, quando eu quero enumerar também alguma coisa, eu também uso vírgula, tá? Dica para quem, se tiver alguma questão assim, entenda o sentido, por que da vírgula tá ali, tá bom? Entenda o motivo ali, e você vai acertar. Só um minuto, pessoal. Então vamos, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele também não tem muito segredo, apesar de ter assim essas especificações, mas quando você quiser dar uma pausa maior, você dá o ponto e vírgula, tá bom? Dois pontos. Tá, os dois pontos, ele usa também naquela situação assim da vírgula, quando eu quero dizer assim, ó, assistiram a aula, eu posso pôr dois pontos, né? Aí eu falo quem foi que assistiu. Também posso usar quando ele está numa forma de discurso, no discurso direto, que é esse exemplo aqui, ó. A menina perguntou, dois pontos. Sempre, tá? Que você for colocar a fala, você coloca aí os dois pontos, tá bom? Reticências, reticências, gente. A gente usa. Reticências, a gente usa quando a gente não quer falar também o restante ali. Eu quero deixar para a pessoa que está lendo imaginar o que, que eu diria, tá? A reticências ela é usada nesse sentido, né? O que, que a pessoa usar da sua imaginação aí. Tá? Deixa eu ver mais o que, que ele disse. Tá, e mais ou menos ele falou assim, ó, também pode representar hesitação na fala. Hesitação é isso, você não quer falar, quer, né, voltou atrás, hesitou e quer deixar a pessoa imaginar aí por que que eu coloquei aquela reticências ali, tá bom? Ok, tem aspas. Normalmente, aspas ela é usada muito no sentido de ironia, quando eu falo assim, ah, o bonitão, né? Eu tô sendo irônica, eu posso usar aspas. Também para palavras estrangeiras, se eu quiser colocar uma palavra em inglês na minha frase, no meu texto, eu posso colocar entre aspas. E também
quando eu retiro uma frase exatamente do jeitinho que ela está lá de um texto. E a gente precisa criar esse hábito de colocar aspas quando vocês copiarem a frase de algum lugar e colocarem ali, tá bom? Aham, tá. Parênteses, travessão a gente falou, não falou, mas é aquela questão que o travessão é só na fala, tá bom? E é isso. De forma geral, a nossa prova é essa. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu parar de apresentar para eu dar só uma olhadinha se ficou alguma coisa aqui. Bom, a nossa provinha tá muito fácil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar lá. Deixa eu apresentar aqui de novo, que eu quero mostrar para vocês como que vai aparecer aqui essa parte, tá? Peraí. Uhum. Então, olhem só, vai aparecer assim: Olá, querido, chegou o grande dia, o dia da nossa avaliação. Você tem 24 horas para responder. Como eu disse, até um pouquinho, ela vai valer 40, tá bom? Eu vou fazer o seguinte: dar 40 das atividades, ou apostila, quem tá na apostila, mais 40 da nossa prova, e 20 pontos tá caindo na casa, tá? E mais 20 pontos é para os alunos que participam das aulas do Meet, tá? Eu não coloquei 30, não, porque ia pesar muito para os outros mesmo, né? Eu sei que 20 já vai ajudar bastante o pessoal que participa, tá bom, pessoal? Ok, deixa eu parar de apresentar aqui, porque senão você vai olhar a nossa provinha, que está muito fácil, não fiquem preocupados, tá? Eu garanto. Tá, então, como eu falei, vai ter questões aí para você interpretar, né? Dizer qual é o gênero textual, tá muito fácil, não tá difícil, não, tá? Tem exercício lá, verbo nocional ou verbo de ligação. Tem sim, infinitivo, gerúndio, particípio, sobre a conjugação, né? Primeira, segunda, terceira. Concordância nominal, tem concordância nominal, mas não tá difícil, tá? Tem uma interpretação falando lá da pontuação, tem tem pontuação, tá? Olha que eu tô olhando aqui, tem mais de uma questão até. E tem falando de coesão, para você lá dar uma olhada, ver se aquilo ali é um exemplo de coesão referencial ou sequencial, ok? É isso, mas sinceramente, tá muito fácil. Não fiquem preocupados, não, ok? Professora, você explicou, mas naquela partezinha ali eu não entendi. Você pode me explicar de novo? Claro, me manda mensagem aqui no WhatsApp que eu explico com todo carinho, tá bom? Beijo para vocês, estou à disposição. Tenho certeza que vocês farão uma excelente prova, certo? Tchauzinho para vocês. Espero que tenha ajudado, hein?